portal Tamoios News dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Ubatuba. Dessa vez a conversa vai ser com o Eduardo César, que é o pré-candidato pelo PSDB. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com o Tamoios News, falando aí para esse importante canal de comunicação. Obrigado, por sua participação com a gente, por aceitar o nosso convite. A gente vai começar logo de cara aí perguntando para você, por que você está se colocando à disposição para ser esse pré-candidato, futuramente candidato a prefeito aqui em Ubatuba? Na verdade, a cidade hoje está necessitando de tudo, ela tem carência de ponta a ponta e nós governamos os últimos 8 anos antes desse governo. E no pior momento do nosso governo ainda era melhor do que o melhor momento do atual governo. Então nós precisamos retomar. A cidade está triste, abandonada e precisa de um governo de pulso para voltar ao menos ao que era e buscar o seu caminho de desenvolvimento. Tá certo, nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas sobre temas gerais aí da cidade. Você pode pegar a primeira pergunta para responder. Vamos falar um pouco de orçamento aqui. Apesar de ter uma das maiores populações da região, Ubatuba é que possui menor orçamento. Quais são os desafios causados por isso? Há como melhorar a questão orçamentária sem onerar ainda mais a população? Esse orçamento seria suficiente para atender os principais anseios da população de Ubatuba? Não, o orçamento ele é menor do que o problema que temos na cidade. A forma de melhorar o orçamento é fazer mais pessoas pagarem um imposto mais suportável. E a outra forma, nós temos a pesca, a construção civil e o turismo como principais fontes de recursos, e nós precisamos fomentar mais o turismo. Por isso nós fizemos o teatro, que está fechado, o centro de convenções, que está subutilizado, urbanizamos as praias, praças, trouxemos espaço para shows, tiramos o parque para que tivéssemos o espaço de show. A cidade precisa voltar a ser uma cidade turística. Trouxemos os navios de cruzeiro que não existem mais. Então a cidade precisa voltar a ser turística. Ela sendo turística, a gente aumenta a arrecadação, consequentemente tem mais dinheiro circulando e a gente avança. Tá certo, vamos para a próxima. E aí, a questão é turismo. Pelas belezas naturais, Ubatuba já é por si só uma cidade potencialmente turística. Mas como você avalia o turismo hoje e como ele poderia melhorar? Você acabou falando um pouquinho sobre isso. Hoje acabaram os navios de cruzeiro, tem um teatro fechado, tem um centro de convenções fechado, tem um cais interditado, tem a ribeira interditada. A cidade está esburacada, faltam médicos, a Santa Casa está parada. Então a gente começa a perceber que o turista não tem mais a vontade de vir para a cidade. A cidade está feia, suja. Então precisa de um prefeito que tenha pulso para voltar a cidade ao que era, a limpar a cidade, colocar a cidade na mídia de forma positiva, fazer como nós fazíamos, trazer shows para a temporada, nós tivemos 3 meses de show, mais de 30 shows em uma temporada. Os navios de cruzeiro, que eu não canso de falar, é uma pena, são 1.500 pessoas em média cada navio. A cidade precisa voltar para a sua vocação turística. Não podemos ter Secretaria de Turismo sendo dado para cabo eleitoral. A cidade precisa ver o turismo com profissionalismo. Ok, vamos para a próxima. A questão aqui é educação. Ubatuba recebeu nota 4,9 no último IDEB divulgado em 2013. Esse número mostra que a cidade não atingiu a meta, que era de 5,1, e não apresentou avanços qualitativos no período. Como você avalia a qualidade da educação na cidade e o que propõe para a área? Em relação ao número de prédios atuais, você considera suficiente? Nós somos o governo que mais construiu prédios, construímos 7 prédios, reformamos 12 prédios, 12 escolas de alto padrão, escola como a do Ipiranguinha, que é uma referência em todo o litoral norte, escola do Puruba, enfim, nós fizemos escolas em vários pontos da cidade, mas o mais importante não é nem a construção da escola, isso é muito importante, mas é importante a capacitação do professor, do profissional da educação, e hoje a gente percebe uma educação também abandonada. Estamos em 3 anos no 4º secretário de educação e ninguém da área, e ninguém é efetivo. Nós tínhamos um secretário que era efetivo e que foi o secretário que marcou a história dessa cidade. Educação se faz com seriedade. Nosso IDEB era muito maior e hoje o IDEB cai. Nós queremos voltar por isso. Tá certo. Questão habitação. Você considera que existe déficit habitacional em Ubatuba? Quais mecanismos podem influenciar para resolver ou minimizar problemas com a falta de moradia popular na cidade? O único prefeito da história dessa cidade que construiu com recursos próprios habitação para as pessoas que moravam ali no Parque Guarani, na beira do rio, fomos nós.
nós construímos, nós fomentamos a habitação, nós criamos um núcleo de congelamento que é para regularizar, como no Parque Guarani, no Ipiranguinha, vários pontos dessa cidade que nós colocamos o congelamento, que é cadastrar as pessoas, ver quais são as necessidades e brigar ou para regularizar suas casas ou para dar uma habitação digna, uma habitação de CDHU, do Minha Casa Minha Vida ou até municipal. O momento hoje é de estancar, como nós já tínhamos o processo e foi parado pelo atual governo, é estancar, saber qual é o déficit e trabalhar para reverter isso. Ok, dá tempo de mais uma. Infraestrutura. Um dos grandes problemas reclamados pela população de Ubatuba é a falta de pavimentação em muitos bairros. Como você vê esse campo e o que considera possível realizar para melhorar a questão? Em nosso governo, nós fomos em 8 anos o governo que mais asfaltou em metro quadrado, comprovadamente, documentalmente nessa cidade. O que falta nessa cidade é uma programação de continuidade. As pessoas querem bloquete nas ruas, não querem mais o asfalto, nosso solo é ruim. Então a gente tem que retomar o que a gente já vinha fazendo. Nós somos o governo que mais asfaltou. Nós queremos voltar a asfaltar, quando eu falo asfaltar, pavimentar, para que a gente possa, de fato, ir diminuindo. Não se faz tudo em 4 anos, é impossível, mas dá para fazer muito mais do que está sendo feito hoje, que não, na verdade é quase nada. Tá certo. Acho que dá tempo de 30 segundinhos aí para mais uma rapidinho. Opa! Questão de cultura, né? Ubatuba é conhecida também por sua diversidade cultural. Tem comunidades tradicionais, caiçaras, quilombolas. Como você vê essa área e o que pretende fazer para melhorar, caso seja o próximo responsável pelo executivo? A Fundação de Arte e Cultura da cidade sucateou, ela acabou, implodiu. A gente precisa reviver, trazer de volta a Fundarte como era, que é a Fundação de Arte e Cultura, lembrando que nós temos aldeias indígenas, quilombola, como foi dito aqui, e a cultura caiçara. Isso, nós perdemos a paixão de Cristo na cidade. Então o prefeito atual não fez mais a paixão de Cristo, a cidade tinha a ensinação da paz de Peruíbe. Cultura é colocar gente séria para trabalhar a cultura. Nós hoje temos o secretário de uma pasta ocupando lá a Fundação de Cultura. Está errado, cultura tem que ser levada a sério. Eduardo, você tem agora então 30 segundos aí para defender por que você tem que ser esse candidato e quer ser o prefeito aí da cidade. Eu acredito que Ubatuba, na situação que está, ela precisa ser governada por quem conhece essa máquina, por quem conhece, tem experiência em governar uma cidade, quem conhece o orçamento, quem não vai chegar aqui para você que está nos assistindo e prometer o que não é possível cumprir. Promessas mirabolantes, é por isso que a gente vê o eleitor tão cansado com a cidade, com o político. A cidade de Ubatuba precisa de alguém que saiba o que vai ser feito e que fale para a população e que tenha condição de andar de cabeça erguida. Se vocês pensarem em um bairro, eu falaria uma obra. Quero agradecer essa oportunidade, agradecer muito essa entrevista. Acho que isso é muito saudável para a população poder avaliar quem ela vai escolher para governar os próximos 4 anos de Ubatuba. Tá certo, obrigado, por sua participação aqui com a gente. Essa foi a nossa conversa com o Eduardo César, que é o pré-candidato a prefeito de Ubatuba pelo PSDB. Acompanhe a nossa programação em www.tamoiosnews.com.br e veja esta e outras entrevistas que nós estamos realizando por todo o litoral para ajudar você, nosso espectador aí, a votar consciente em outubro.